Quando falamos da história de Passos, Minas Gerais, é impossível ignorar um gigante de concreto que marcou gerações, a unidade da Caceng, a Companhia de Armazéns e Silos do estado de Minas Gerais, um espaço que começou como promessa de desenvolvimento. Veja nesse vídeo, Passos, Minas Gerais, a história da Caceng, o começo e o fim. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A história começa ainda na década de 1980, quando Passos vivia um período de expansão agrícola e buscava maneiras de fortalecer sua produção. Em 1986, a prefeitura concedeu a Caceng uma grande área no bairro Penha, conhecida à época como Chácara da Penha. Era um terreno amplo, pouco mais de 50 mil metros quadrados, destinado à construção de um armazém moderno, capaz de receber, secar e armazenar grãos produzidos em todo o sudoeste de Minas. Para pequenos e médios produtores, era como ver o futuro sendo construído diante dos seus olhos. Com o tempo, surgiram galpões imensos, estruturas metálicas, silos e docas de descarga. A região inteira sabia se tinha safra, tinha Caceng. Caminhões chegavam e saíam o dia todo, trazendo milho, soja, feijão e outros grãos. Para muitos trabalhadores, aquele espaço foi o primeiro emprego. Para outros, o emprego da vida inteira. A Caceng representava estabilidade, crescimento e esperança. Durante anos, o armazém funcionou como um dos pontos estratégicos da logística agrícola do estado. A unidade de Passos chegou a ter capacidade para cerca de 15 mil toneladas de grãos, movimentando a economia local e servindo como ponto de apoio para produtores de toda a região. Era comum ver filas de caminhões, trabalhadores no pátio, máquinas funcionando, poeira de grãos no ar, tudo mostrando que Passos fazia parte de um movimento maior, a estruturação da agricultura mineira. Para quem morava no bairro, a Caceng era um marco, um ponto de referência visível, de longe, uma peça do cenário urbano. Com o passar dos anos, mudanças políticas, custos operacionais elevados e a modernização do setor privado começaram a afetar a estatal. A unidade de Passos passou a receber menos investimentos. Aos poucos, o movimento diminuiu. Alguns setores foram desativados e equipamentos começaram a parar. O que antes era símbolo de força agrícola passou a mostrar sinais de desgaste. Por volta do ano de 2014 e 2015, já era possível perceber que a estrutura estava sendo pouco utilizada. O galpão enorme, antes cheio de vida, agora ficava muitas vezes vazio. A área externa começava a se deteriorar. Para muitos moradores, era estranho ver aquele gigante tão silencioso. Em 2015, diante de sua perda de função original, a Caceng decidiu ceder o imóvel de Passos para a MEG, Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande. A ideia era transformar o espaço no barracão do produtor, criando uma central regional para fortalecimento da agricultura familiar. A estrutura, de cerca de 30 mil metros quadrados, continuaria servindo ao agro, mas agora com outro propósito. Em nível estadual, a situação da companhia piorou. Com o tempo, a Caceng acumulou custos, perdeu competitividade e deixou de atender o objetivo para o qual foi criada. O governo federal iniciou um processo de desestatização e, após 2 anos de análises, a empresa foi oficialmente extinta, em novembro de 2020. Para muitos moradores, a Caceng não foi apenas um armazém, foi o local do primeiro emprego, do sustento de muitas famílias, das filas de caminhões na época da colheita, do movimento intenso que tomou conta do bairro por tantos anos.
A história da Cacenga em Passos é, antes de tudo, um lembrete sobre o tempo. Um enorme galpão que um dia pulsou com caminhões, trabalhadores, embarques e esperança, e que hoje descansa em silêncio. A Cacenga representa aquilo que muitas cidades do interior conhecem bem: o auge de um ciclo e o seu inevitável declínio. Quando estava ativa, ela era um símbolo de movimento, emprego e produção. Um ponto de encontro da agricultura regional, onde grãos viraram sustento e o trabalho virava dignidade. Hoje, ao olhar para o espaço vazio onde a Cacenga reinou, somos convidados a refletir sobre a impermanência das coisas. Nada é eterno, nem os prédios, nem as empresas, nem os ciclos. Mas cada estrutura que cai deixa uma lição: a importância de valorizar os momentos de prosperidade, entender as mudanças do mundo e, acima de tudo, aprender com o que já fomos para construir o que ainda podemos ser.
Antes de encerrar o vídeo, quero agradecer ao grande historiador da cidade de Passos, Minas Gerais, que me cedeu imagens inéditas sobre a Casseng e que me passou várias informações sobre sua história, Samuel Teixeira. Duarte 890 aqui. Fui!